Autoatividade de Química Geral. Unidade 1, tópico 3. O elemento cloro, de símbolo Cl, é um dos mais conhecidos da tabela periódica. Na forma de substância simples, ele se apresenta como um gás de coloração amarelo esverdeada. Porém, ele também forma compostos com carbono, cálcio, hidrogênio e sódio. Monte as fórmulas de Lewis para os compostos formados entre o cloro e os outros elementos e classifique-os como covalentes ou iônicos. Utilize a tabela periódica como apoio. Então, vamos lá. O cloro, elemento químico, bem importante da tabela, ele tem um total de 7 elétrons na última camada. E o carbono, também um elemento bem importante, que ele tem 4 elétrons na última camada. A distribuição eletrônica do cloro é 2, 8 e 7. Ele tem um Z, um total de 17. E do carbono é o total de número atômico dele, é 6, 2 e 4. Bom, nós precisamos saber que, na maioria das vezes, para um átomo adquirir a estabilidade, ele precisa de 8 elétrons na última camada. E ele só vai fazer uma molécula quando ele adquirir estabilidade. Então, nessa molécula, formada entre o cloro e o carbono tem 4 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4 elétrons para ficar com 8 e ser um átomo estável. O cloro, ele tem 7 na última, só mais um ele já adquire estabilidade. Então, cada átomo de cloro precisa de um elétron. Então, eles vão fazer ligação compartilhada. Esse parzinho de elétrons vai valer para o cloro e vai ter valência também vai contar para o carbono. Então, o carbono que já tinha com 4, os seus 4 elétrons, fazendo 4 ligações, ele conta 8 elétrons. Ele fica estável. E cada cloro, fazendo uma ligação compartilhada, ele já tinha 7, ele conta 8 para cada cloro. Todos os átomos adquirem a estabilidade. E a ligação feita entre eles é uma ligação de compartilhamento de elétrons, tá? E a gente diz que é uma ligação covalente, certo? Agora vamos ver a ligação entre o cloro e o cálcio. O cloro, 2, 8 e 7 elétrons na camada de valência, e o cálcio, com 20 elétrons no total, o número atômico 20, 2, 8, 8 e 2. Vejam que o cálcio tem 2 elétrons na última camada. Para adquirir a estabilidade, ele tem que ter 8 na última. Então, se ele perder esses 2 elétrons, ele já fica com 8, já fica estável. Então, o átomo de cálcio, com 2 elétrons, ele vai doar, ele vai dedicar, vai perder um elétron para um cloro e o outro para outro cloro. Como cada cloro tem 7 elétrons na última camada, precisa de mais um, cada cloro vai receber um elétron e ficar com 8, cada cloro. E o cálcio, que tinha esses 2 na última sobrando, ele vai doar esses 2 elétrons. Como um cálcio perdeu, no caso, 2 elétrons, ele ficou com a carga do núcleo positiva. Sempre você tem que saber que um elétron, aliás, um átomo neutro, ele tem como cálcio Z20, significa 20 prótons no núcleo e 20 elétrons na eletrosfera. Se ele perder 2 elétrons, ele fica estável, mas ele fica com mais cargas no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Por isso a gente representa assim, cálcio 2+, e cada cloro recebeu um elétron.
mas nós temos um total de 2 cloro para cada cálcio, certo? E que tipo de ligação está ocorrendo ali? É uma ligação de transferência de elétrons de um metal, o cálcio, para um não metal, o cloro. E a ligação, a gente diz uma ligação iônica, onde ocorre a doação de um elétron. No caso aqui, um elétron para cada átomo, doação de elétrons, certo? A transferência de elétrons. Muito bem. Vamos fazer agora uma ligação entre o cloro e o hidrogênio. Olha ali, o cloro, 7 elétrons na última camada, precisa de um para ficar estável. E o hidrogênio que só tem um? Claro que ele precisa de mais um, que daí ele vai ficar semelhante ao gás hélio, com 2 elétrons, que é um gás nobre, adquire estabilidade também. Então, a ligação feita entre um cloro e um hidrogênio é uma ligação compartilhada, porque o cloro precisa de um elétron a mais e o hidrogênio também, porque o hidrogênio adquire estabilidade com 2 elétrons. Então, a ligação que ocorre entre eles também é uma ligação compartilhada entre os átomos e isso a gente chama de uma ligação covalente, ok? E por último, o cloro com o sódio. O cloro com o sódio, nós temos ali o sódio 2, 8 e 1. Um elétron na última camada. Se ele perder esse elétron, ele fica estável com 8 na última. Mas o cloro precisa receber um elétron para ficar estável com 8 na última. Então, fácil. O sódio, que tem um elétron na última camada, ele perde, ele transfere esse elétron para o cloro e o cloro recebe esse elétron, ficando os dois, tanto o cloro como o sódio, com 8 elétrons na última camada cada um. Essa é uma ligação de transferência de elétrons entre um metal e um não metal. A ligação é uma ligação iônica. Ficou claro? Espero que sim. Mas caso você tenha alguma dúvida, entre em contato. Até!